Consegui! Seja muito bem-vinda! A live vai chegando. Hoje tem convidado especial. Vamos falar de procrastinação. Levante a mão quem nunca, de algo importante. Vou chamar a diva do marketing, Kelly Cris. Que honra essa mulher, que eu adoro ela. Ela me ajudou, me ajuda muito ao meu lado procrastinador mesmo. A Kelly Cris, ela diz assim, vai Charlize, né? Ela me empurra. Então já vou chamar a Kelly aqui para participar junto comigo nessa série de lives de superação. Peraí, vou chamar ela aqui. Chamando, vai entrando. Que bom estar aqui com vocês. Que bom que deu tudo. Oi! Oi, Kelly! Como é que estamos? Tudo certo? Deu tudo certo? Tudo bem, e você? Que prazer participar aqui com você. Muito feliz, principalmente por um assunto que, caramba, eu tive que passar muitas barreiras, que é da procrastinação, e eu sei que muitas mulheres, muitas pessoas passam por isso, né? Principalmente para fazer realmente o que veio para fazer nesse mundo, né? Eu tô muito honrada de tratar aqui na minha live, né? Que deu tudo certo para você vir e o universo ajudou, tudo se alinhando para você estar aqui. E eu tô muito feliz. E esse tema, né, a gente falando, vai dar dicas valiosas hoje para as divas aqui se superarem. A gente tá atenta o tempo inteiro, né, Kelly? Porque eu até brinquei antes de entrar. Tu é uma pessoa que me ajuda a não procrastinar. É bom a gente ter uns mentores que nos... Vamos lá, tá se enrolando até quando? Porque a gente sempre deixa de lado os nossos sonhos, né? Muitas vezes é onde a gente mais procrastina. Agora, se tem um chefe lá mandando a gente fazer, a gente faz. Mas quando é pra gente, a gente deixa sempre em segundo plano. Sim, e na verdade, assim, se você não tem um compromisso, você não assume compromisso com outras pessoas, é por isso que eu sou fã do digital. Eu falo porque quando a gente assume um compromisso com alguém, é difícil você romper, principalmente se você tem caráter, se você é congruente com aquilo que você vive, com aquilo que você oferece, né? Agora, sozinha, realmente é mais fácil procrastinar, porque daí você vai deixando, é uma coisa comum para todos nós. É verdade. E tu, né, Kelly, tem uma história, né? Pode trazer um pouquinho falar também da tua história de procrastinação. Tu já teve uma história assim de muitos troféus, né? Tu já ganhou bastante coisa. Conta um pouquinho, tu procrastinava naquela época, não procrastinava? Como é que era isso? Porque tu era bem disciplinada, né? Mas se é feliz, se não era feliz, conta um pouquinho para nós como é que foi. Claro que eu conto. É legal porque hoje, reconhecendo a minha história, eu falo que as pessoas às vezes não sabem o que falar, não sabem como construir a sua marca, como construir a sua autoridade, porque elas não reconhecem a sua história. Hoje eu reconheço a minha história, eu olho para essa época de atleta, não é algo que eu comento, falo para as pessoas fazerem, até porque eu sei as dores e as delícias sobre essa fase, mas foi uma fase onde me ensinou a ter disciplina, me ensinou a cumprir horário, porque ela tem uma coisa que no empreendedorismo ou na nossa vontade de conquistar qualquer coisa na vida, a gente tem que aprender, que é ter um objetivo. E quando você tem um objetivo, você consegue estabelecer datas para você atingir, você consegue estabelecer as metas, você consegue, depois disso, entender, tá, eu tenho até tal dia para fazer qualquer coisa, seja emagrecer, seja qualquer coisa que você decida na vida, você tem até tal dia. Mas primeiro você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. E isso me fez aprender a estabelecer prazos, a parar de procrastinar justamente por isso. Claro, eu tinha datas, por quê? Porque eu tinha apresentações, como fisiculturista, eu tinha que me apresentar. Então eram campeonatos. Foi uma frase. Por que eu não falo muito sobre esse assunto? É um assunto que eu não quero incentivar ninguém a passar. Porque apesar da bonito, dos troféus, de ter sido campeã brasileira, que é a parte que todo mundo vê, ninguém vê a parte que eu vivia sozinha,
que eu tive que me fechar na minha bolha, que eu tive que excluir todas as minhas relações. Por quê? Porque era dedicação 100%. Então, o que que eu aprendi dessa fase? Que eu posso sim ser dedicada, mas que eu posso ser dedicada em todas as áreas da minha vida. Então, para ser dedicada em todas as áreas, para viver com a minha espiritualidade, com os relacionamentos, com as minhas amizades, com o trabalho, eu teria que distribuir o meu tempo de dedicação, sabe? E claro que para isso eu usei algumas ferramentas, algumas técnicas para realmente cumprir com aquilo que eu desejo, né? E as metas que eu vou colocando. E, sabe, as pessoas até... Eu sei que a Charlize é uma delas. Ela fala assim, ah, é ruim ficar falando meta, né? Ser autocobrança. Mas quando você sabe que tem um equilíbrio, que às vezes você vai ter que acelerar um pouco mais uma fase da vida, numa área, e desacelerar outra. Só que você tem ciência disso, é saudável, é importante, né? E ontem até a minha live, só para porque tu falou da autocobrança, né? Eu falei ontem de autocobrança excessiva e desgaste emocional. Esse equilíbrio, né? De até que ponto eu tô me cobrando, que um pouco é saudável, um pouco é bom. E é bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter alguém assim, né? Vamos, Charlize, porque às vezes dá pra esperar mais um pouquinho, e se esperar vai deixando. Mas até que ponto também a gente se exigir uma perfeição, exigir algo. É muito, eu tenho que fazer algo muito bom, então não posso começar agora. Porque tu fala muito, né, Kelly? A Kelly, até uma frase que ela é bem forte nos cursos, né? O antes feito do que o perfeito, né? A perfeição, a autocobrança excessiva faz a gente se desgastar emocionalmente e dar o tiro pela culatra, né? Porque daí a gente acaba não rendendo o que a gente poderia render, ou rende, mas tá muito, adoece emocionalmente, que a gente falou. O atleta, daqui a pouco, ele pode sim gerar uma doença, porque ele fica demais, né? Então, esse equilíbrio é o nosso grande desafio, né, Kelly? Sim, e principalmente qualquer área da nossa vida, né? A nossa autocobrança, porque assim, quando nós nos cobramos ser perfeito, e isso vem uma coisa lá da nossa infância, dessa questão de ser o melhor da turma, de tirar as melhores notas. Então, essa competição que a gente tem de ser o melhor, de dar o melhor de si, ela é uma coisa muito natural dentro de nós. Só que a gente tem que ter essa noção de que existe uma autossabotagem, como você disse. Se a gente ficar o tempo todo buscando o melhor, a gente nunca sai do lugar, em todas as áreas. Não tem como você ser uma melhor mãe, uma melhor mulher, sabe? Tudo perfeito se, sabe, se você não reconhecer a sua fase. Então, eu entendo que a gente tem que reconhecer as nossas fases, sabe? E se eu não tivesse deixado a perfeição de lado, essa autocobrança, eu nunca teria feito, eu nunca teria mudado de profissão, eu nunca teria arriscado. Porque as coisas, e é bem engraçado, Charlize, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente pode reparar pessoas que chegaram aonde nós gostaríamos de chegar. Pessoas de sucesso, digamos assim. E todas elas têm algo em comum. Elas foram lá fazer, sabe? Foram lá realmente. Não, elas não sabiam que ia dar certo. Mas elas tiveram uma crença de que elas estavam dando o melhor delas naquele dia. Que às vezes não era. Não tinha as condições, não tinha as possibilidades. Mas estavam dando o seu melhor todos os dias. Então, esse reconhecer é tão importante, que é isso que faz nos evoluir, né? Eu acho que é muito importante, até eu tô gravando os desafios, né, que eu vou lançar em fevereiro, graças a Kelly, que deu um empurrãozão, né? Vamos, Charlize, né? O desafio que eu vou lançar online, e uma deles é reconhecer as conquistas. Eu até tava olhando, organizando alguns tópicos para live, que o que nos ajuda é realmente reconhecer internamente, tipo, tu fez a live hoje, então tá top. Ó, tu atendeu, o outro te organizou um pouquinho mais. É a gente se dar esse autoelogio, esse auto... agora eu mereço parar um pouquinho e ver um filme legal, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Essa é a melhor forma da gente manter a nossa motivação interna, sem esperar o externo, porque senão, né, Kelly, se a gente ficar esperando o externo, a gente vai desistir, porque demora, não é? Um passe de mágicas, né, Kelly? Sim, sim, com certeza. Nós temos que. Eu falo que é o senso de merecimento, né?
E é engraçado, muitas pessoas têm aquele senso, eu não posso, por exemplo, eu não posso me permitir descansar, eu não tenho tempo, eu não posso pagar um restaurante caro, eu não posso comer uma comida, eu não posso ir me cuidar do meu cabelo, eu não posso tirar um final de semana, sabe? Cada um sabe até que ponto esse não posso é tão real. Porque quando você tira esse tempo para si, às vezes uma coisa tão bobinha para outras pessoas, mas que você não está acostumado na sua rotina, como exemplos que eu dei. Se você não está acostumado a ir num bom restaurante, acima do nível que tu está acostumado a ir, quando você vai num bom restaurante, você tem esse senso de, poxa, eu mereço, eu preciso fazer mais porque eu quero mais disso. Então, é importante você parar e falar assim, nossa, eu mereço descansar. Eu vou dar o meu melhor porque eu quero descansar mais. Só que enquanto a gente fica naquela, eu não posso, eu não consigo, comigo não sei o quê, vitimismo, a gente não vai para frente. Sabe, Kelly, que uma das questões que eu tinha quando eu comecei com a questão do empreendedorismo, e depois até estudando a questão da emoção, ansiedade, o ansioso, e eu me dei conta, ele tem dificuldade de descansar. Porque ele quer sempre estar, que nem tu falou assim, não, ele quer sempre estar ativo, fazendo alguma coisa, produzindo. E eu tinha muita dificuldade de descansar, de relaxar a mente. E tu também, eu tenho certeza que tu tem também, Kelly. Ou tinha, né? Eu tinha muito forte isso, assim. Não, tem que ser um filme só daquele tema da espiritualidade que eu gosto. Tem que ser algo que vai ajudar as outras pessoas. Eu não me permitia descansar. Então, fui estudando, fui lendo aqui de uns sites, que quanto mais a gente relaxa, a gente fica alegre, a gente se permite ver um filme, se permite ir num restaurante bom, se permite se cuidar. Hoje é quinta, vou ver um filme de tarde, 1 horinha lá. Não dá para fazer sempre, mas dá para fazer de vez em quando. A gente vai se relaxando e as coisas vão vindo mais fácil na mente da gente. Até a gente procrastina menos, porque a gente está com menos cobrança e tensão interna. Uhum. Então é importante e ver filmes, né, de comédia é algo que ajuda muito para a gente relaxar mesmo a cabeça. Uhum. Sim, tanto que é uma das coisas que você me ensinou muito, né? Assistir filme. Realmente, porque eu sou uma pessoa 100% ansiosa. Eu sou ansiosa. Mas isso é a minha essência. Porém, eu sei lidar com a minha ansiedade hoje. Eu sei que quando é domingo, eu não trabalho mais. A não ser por casos muito específicos, mas assim, aí eu tiro a segunda se for trabalhar no domingo, sabe? Então, hoje eu tenho a consciência de que eu preciso parar. Mas isso vai muito de um autoconhecimento, sabe? De você ver que não dá para viver no limite. E realmente, quando a gente. É até engraçado, porque hoje à tarde eu estava conversando com uma aluna justamente sobre isso. Porque quando você começa uma coisa nova, quando você vê uma oportunidade, você quer acordar até mais cedo, você nem consegue dormir, você fica aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso acordar para que eu quero aprender de novo, eu quero pôr em prática. Só que você tem que entender que às vezes o momento mais relax, e eu falo por mim, né? Quando eu vou andar de bike, até brinquei hoje com a minha assistente, quando eu vou andar de bike é o momento que eu tenho as maiores criatividades, assim, eu aprendo muito, eu já criei palestras andando de bike na minha mente, que eu só cheguei e esbocei. Por quê? Porque foi o momento que eu desconectei, que eu tirei o celular da mão. Então, assistir filmes, até uma coisa que eu faço ainda hoje, mas vai depender da fase, eu faço com menos frequência. Mas eu gosto, é porque eu identifiquei que o meu momento de lazer, por exemplo, é olhar a natureza, sabe? Então, isso é muito bom. Uhum. E é muito importante, assim, ter esses momentos. Quando eu aprendi, assim, até pela questão, assim, de... Como eu ensino muito como as pessoas... Da questão de conexão de energia, cuidar da minha energia relaxando, assim, vendo um filme engraçado, vendo um programa de comédia para rir, porque senão a mente fica muito... Ela não consegue expandir, ela fica muito limitada naquela ansiedade. E a gente sabe que quanto mais pressão, mais angústia, mais a gente começa a fazer as coisas erradas, porque tá com menos atenção, a visão fica mais restrita, né? Então é muito importante, assim, andar de bicicleta é maravilhoso, eu amo andar de bicicleta também, é uma coisa assim, vejo a natureza, o verde, caminhar no lago, é uma coisa que ajuda bastante, assim, ó,
viver o momento presente, sabe? É algo muito importante que a gente deixa de lado. Esquece que tá sempre aqui, né? Hoje eu nem levei celular. Eu digo, eu vou aproveitar esse momento e esquecer, deixa. Sim. E é preciso, né? Por isso que eu falo que eu desconecto quando eu tô de bike, daí tem que desligar do celular. O trabalho fica para lá, né? Então, e até a Tati comentou aqui sobre viver coisas da infância, justamente sobre isso, é você ver histórias. E olha, eu falo muito sobre isso. A maioria das pessoas, elas não conseguem realizar as coisas porque elas não conseguem nem sequer sonhar. Elas não conseguem imaginar, sabe? É uma falta nas pessoas e isso de falar da infância, eu tive que reconhecer na minha vida. Eu não sonhava, porque geralmente nós estamos num mundo tão racional, tão automático, então eu tenho que fazer, eu tenho que eu vou e cumprir, sabe? Que a gente não para pensar, poxa, eu tenho que mesmo, sabe? Então, porque a gente está vivendo o sistema, né? O que os outros falam, o que tem que ser, enfim. E aí, quando você ousa sonhar, que é os filmes, você fazer palhaçada, você soltar, você tá libertando, de certa forma, essa criança, né, interna. E isso você fala, caramba, não é tão loucura assim, é possível. E aí você vê pessoas que já fizeram, e até inclusive eu conversei hoje com a minha aluna, ela falou, nossa, tão bom conversar com você, porque as pessoas, elas me chamam de louca. E assim, é real, porque as pessoas, a maioria está acostumada a viver ali na rodinha, né? Naquela coisa de trabalhar, levantar, chegar em casa, assistir TV e outro dia de novo, sabe? Então, Sim. esses momentos de off, desligar, eles são tão importantes quanto o momento on, né? O acelerar. Com certeza. Ah, e até tu vai ter mais gás, né? Às vezes tu relaxa, tu desligou um final de semana e daí depois tu tem até mais energia. Porque por que a gente procrastina muitas vezes? Porque a gente está se sentindo não capaz. Quem falou, a gente não está conseguindo, não vai dar. A gente está assim, tipo, autoestima baixa, está se sentindo assim, fraca emocionalmente, vem as lembranças das coisas que não deram certo, e daí a pessoa não tem ânimo para acordar cedo para fazer até uma atividade física, sabe? Vai comer, porque daí comer é uma válvula de escape, vai usar álcool, vai beber, né? A gente sabe que a gente se anestesia, gosta, o ser humano gosta desses anestésicos fora, né? Então a gente vai se deixando de lado. E daí não quer fazer terapia, porque também não quer olhar passador, e algum jeito que vai protelando isso, né? E como é importante a gente poder se permitir mesmo, né? E buscar ajuda, né? Só que enquanto a gente negar, as coisas não vai continuar procrastinando, porque tal a dor tá ali, precisa ser olhada. Sim, com certeza. Eu sou prova viva disso. Eu falo que eu só saí da procrastinação. E é engraçado, mesmo depois de ter vivido uma vida regrada como atleta, eu tive muita procrastinação pós, porque não me fazia mais sentido fazer exercício. Então, o exercício que me dava ânimo, que libera hormônios, sabe, sensação de prazer, eu não estava mais querendo fazer. Então, isso, consequentemente, o que que fazia? Eu não tinha uma vida ativa, com o meu físico ativo, e aí eu queria dormir mais, eu me sentia mais cansada, consequentemente, no meu trabalho não tinha vontade de render mais tanto, e aí, obviamente, os meus relacionamentos, âmbito familiar, amigos, isso tudo vai afetando, né? A nossa autoestima vai baixando e isso vai desencadeando, né, as questões de mais ansiedade, depressão. Por isso que tá todo mundo muito triste ultimamente, né? Porque não para se olhar. E eu digo com toda certeza, nós precisamos de um olhar de fora. É quase que são poucas pessoas que realmente conseguem olhar para si e falar, opa, eu preciso melhorar aqui. E geralmente essas pessoas elas já têm uma evolução muito grande, elas já passaram por uma ajuda. Sim. Então, quando você já tem uma maturidade emocional, cada vez você consegue lidar mais sozinha. Mas até chegar a esse ponto, é preciso alguém. Às vezes a pessoa só fala, meu, você pode, né, Charlize? Fala assim, você É só pode isso. mais. Você é boa, que a gente tá. E como essa questão do não ser bom o suficiente, ele pega muito forte, né? Uma autocobrança, assim, que esteticamente nunca tá bom, nunca ganhou o suficiente, é uma insatisfação
de coisas, porque a gente vai fugindo do nosso propósito, né? Do nosso objetivo. E isso vai te estimulando, né, Kelly? Tu que já teve essa questão de o hiperfoco, daí perdeu e agora, né? Para onde eu vou, né? Ver um Sim. novo sentido para ti. Quando que tu teve esse start, Kelly? Foi justamente quando eu decidi parar na minha vida de fisiculturismo, porque ela foi um alto impacto emocional na minha vida. Quando a gente chama, né, o que faz a gente mudar, a gente geralmente é os alto impacto. É raro a pessoa que muda assim. Realmente ela precisa levar uma cacetada na vida. E eu tinha muito transtorno emocional. Eu já não, eu olhava no espelho, eu não me enxergava mais, eu não me via, eu não conseguia reconhecer. E aí eu tinha compulsão alimentar, e eu estava passando por vários problemas emocionais. E aí eu falei, caramba, eu comecei a me questionar, se eu morrer amanhã, eu vou me perdoar pelo que eu estou fazendo comigo? E eu me perguntava isso por vários meses. Eu me perguntei por vários meses. Se a minha vida acabasse agora, do nada, se eu fosse atropelado, não sei porque. Eu falo que até hoje isso era um sinal, porque alguém sempre fala com você para você enxergar o que está acontecendo. As pessoas me falavam, enfim, mas eu comecei a me questionar. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar em paz? E essa paz que está dentro de você, ela é tua bússola. Ela diz se você deve ou não fazer, se você deve ou não aceitar alguma coisa. E aquilo me tirava a paz. Eu falava, não sou eu, não estou fazendo o que eu gosto, não estou fazendo o que eu acredito. E aí eu decidi mudar da água para o vinho. Eu simplesmente coloquei uma data e eu falei, vai ser a minha despedida. E a partir disso eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou seguir o que eu acredito, eu vou buscar ajuda. E foi o que eu fiz. Eu busquei muito ajuda, eu passei mais de ano me recuperando emocionalmente. Então, é engraçado porque eu fiquei um ano sem aparecer no Instagram. Eu que trabalho hoje com o Instagram, eu simplesmente sumi porque eu precisava me recuperar. E é engraçado que quando a gente fala da história da borboleta, de se transformar no, né, de uma sair daquela lagarta para uma borboleta, é justamente isso. Às vezes, você precisa parar de querer provar para os outros que você é boa. Você só precisa se aceitar, enxergar suas Exato. qualidades. Eu percebo muito isso, né, nos atendimentos e até assim, falando da gente, de mim mesma, né, o quanto a gente é condicionado até da infância de fazer coisas para agradar, né? Eu penso, fazendo as autoanálises, que nem tu falou dos fortes impactos, né? Eu digo, gente, eu obedecia muito às pessoas, sabe? Arrisco que meu pai falou, vai estudar, vou estudar. Tem lado bom, tem lado ruim também, porque senão a gente se condiciona muito, né? E o que tu falou é muito forte, né, Kelly? O quanto a gente está fazendo o que a gente gosta ou tá fazendo para agradar um pai, para seguir o que a família falou, para ganhar um salário muito bom, porque o dinheiro é bom, né? Só que chega uma hora que satura, né, Kelly? Tu chegou no teu. Eu cheguei nessa questão financeira, para mim foi algo muito, muito forte também. Porque como eu fui enfermeira, né? Eu cheguei num teto, assim, tá? Já tinha conseguido lá todos os graus, e daí, sabe? Eu vou ficar aqui, vou para outros lugares, assim. Mas eu comecei com essa insatisfação, assim, tá aí. E agora? E o quê? E essa insatisfação é o termômetro de que a gente precisa tomar uma decisão, né, Kelly? Tu falou isso, e é muito forte mesmo. Se a gente está incomodado, insatisfeito, ela é boa, ela no nosso interior nos mostra que a gente precisa tomar uma decisão diferente. Não dá para continuar mais no mesmo caminho. A gente precisa mudar a rota, né, Kelly? Senão a gente continua, vai se afundando mesmo. Uhum. E os sinais eles vêm o tempo todo, né? Essa inquietação, sabe, alguma coisa tem que ser mudado. E às vezes a gente não enxerga. Esse é o grande problema e eu falo que de todo, não só na minha área, na sua, de quase todas. Quase todas. E nós podemos dizer isso com propriedade, porque eu abri mão de uma carreira também. Eu abri mão de uma carreira estável, segura, financeiramente bem, acima da média de quase todas as mulheres da minha idade. Então, eu abri mão porque eu não era feliz. E isso eu ia chegar e ia estar frustrada para o resto da vida.
Gente, só que essa questão da decisão é o que trava a maioria das pessoas. As pessoas, elas não querem decidir se curar. Elas querem saber como faz rápido, como comprar uma pílula mágica. Isso, esse, eu digo, né? Eu falei, tava falando com o Carlos. Se a gente for de 0 a 10, a nossa paciência é negativa, porque a gente quer para ontem as coisas. E a gente vai, se a gente fizer uma análise da nossa história, quanto tempo a gente está repetindo os maus hábitos? E às vezes é pensar errado, né? Errado no sentido de nos fazer, nos prejudicar, sabe? Ah, é o dinheiro que importa, é ter o carro, é ter as coisas. Então a gente fica incorporando esses valores distorcidos, né? Que os nossos pais trouxeram, que os nossos pais sofreram muito e valorizam muito a matéria normalmente, exceções, né, Kelly? Mas normal, os pais da gente é muito assim, precisa ter o título, tu tá no melhor hospital, tu tá ganhando teus títulos lá, então isso é importante. E realmente, será que a gente está satisfeito, né, com o que a gente tem? E só que é bem isso, a gente está tão... E tanto tempo pensando assim, fazendo assim, sentindo assim, quando a gente decide mudar, óbvio que vai ser mais difícil, né, Kelly? Quanto mais tempo a gente demora, mais difícil fica. Porque é muito tempo num condicionamento. A gente está descondicionando outro novo hábito. Isso. E para tudo, né? Eu falo que para carreira, para relacionamentos, para tudo, mudanças de hábito. E é engraçado, né? Que se eu for falar todas as histórias, eu já tive mudança de relacionamento longo também. Foi difícil, foi desafiador. Mas depois, porque na hora nós não reconhecemos. Nós estamos tão dentro do nossa bolha que a gente não enxerga as possibilidades da vida. A gente nem enxerga que tá ruim do jeito que tá. Por quê? Não tem autoconhecimento suficiente, não tem autodesenvolvimento. Então, toda vez que... Por que é tão bom o merecimento que você falou, né? Porque toda vez que você prova algo diferente, você fala, caramba, eu nem sabia que isso existia e eu tô aceitando a vidinha medíocre. Não tem nada de errado com quem quer viver a vida, quem quer viver um relacionamento abusivo, sei lá, qualquer coisa que for. Não tem nada de errado. O problema é quando você não aceita experimentar o novo, você não aceita provar as coisas boas da vida. Então, eu digo com toda certeza, eu só mudei a minha vida porque eu me dei a oportunidade de conhecer novas oportunidades, de conhecer novos lugares, novas pessoas, e sem saber o que isso ia me levar, mas uma coisa foi me levando para outra. Então, essa é a questão, a gente precisa nos permitir. Exatamente. É muito importante a gente despertar a emoção da esperança. Esperança, a gente precisa estar sempre despertando. Sabe que senão a gente normaliza o sofrimento. Ah, é normal um relacionamento ruim. Eu também, por muito tempo, né? 13 anos numa relação abusiva, né? Uma relação tóxica da adolescência, né? Um monte de questões. Mas o que eu pensava na minha mente de adulta, mas ainda condicionada? Não existe coisa melhor que este ser. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Homem é tudo igual. Olha quantas crenças limitantes, sutis, que muitas pessoas falam, que a gente começa a internalizar. Ah, é verdade. Nenhum homem presta. Não, trair é muito difícil um homem que não trai, porque isso não é pra mim. Não, a minha mãe, as minhas tias, porque daí os exemplos que a gente tem na família, Kelly, são muito frustrantes, às vezes tristes e coisas ruins, e a gente vai dizendo assim, não, mas isso é o normal, isso é o normal, isso é o normal. E a gente não percebe que o normal para aquilo não é normal, não. É normal ali, mas existe outro normal. De gente que se respeita, de homens que são honestos, que não traem, que amam. Então a gente vai se condicionando sem se dar conta, né, Kelly? E é tão sutil, porque são frases que todo mundo fala, que né, a gente sempre é confortável escutar o negativo, né, Kelly? É muito confortável. Sim. E é normal a gente se comparar, né? Eu falo que nós temos, pode ver, nós reproduzimos muito do que nós somos o nosso ambiente. Nós somos aonde nós fomos criados. Mas quando nós temos poder de decisão, ou seja, a maioridade, então estamos trabalhando, nós temos o poder de mudar de ambiente.
Inclusive, eu sempre falo, é tão clichê, mas há quase 4 anos atrás, a frase nós somos a média das 5 pessoas, ela não era tão comum como é hoje, principalmente no meio digital. E quando eu li essa frase num livro do Robert Kiyosaki, eu parei por 5 minutos e eu fiquei olhando para a parede. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Aquilo me deu uma dor, porque na hora que eu li a frase, na época, eu olhei para a parede e falei assim, meu Deus, quem são as 5 pessoas que eu convivo? Eu não quero viver a vida delas. Aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar de ambiente. Se eu quisesse ter... Até porque se você não muda de ambiente, a pessoa, tipo, é normal ter qualquer coisa. Agora, quando você tá com pessoas que não é normal ter qualquer coisa, você também não vai aceitar ser normal ter qualquer coisa, vai querer mais. E uma coisa que eu aprendi, que isso eu acho que até espiritual na nossa vida. Porque muitas pessoas falam, ai, pra que tanta ambição? Não precisa ganhar tanto. Não precisa, eu tô bom meu dinheiro. As pessoas que falam isso é porque elas não sabem ajudar as outras pessoas. Porque dentro do meu propósito tá ganhar muito dinheiro. Porque eu tenho missões de ajudar pessoas. E não de dar dinheiro, mas de construir coisas que as pessoas mudem a mentalidade. Então eu vou ganhar muito dinheiro porque não é para mim somente. É porque eu tenho uma missão de ajudar outras pessoas a mudar de mentalidade. Entende? Isso é muito importante isso. Isso porque muitas pessoas não querem mudar porque elas falam, porque a maioria das pessoas falam, ai, pra que mais? Pra quê? Eu escuto isso da minha família. Da minha família eu escutei. Pra que tanto? Pra que tanto? Tá doida? Entende? Eu me Ai, uma tá história. bom. A Jaque, tá bom. Já que entrou a queridona, a semana que vem é ela que vai vir comigo aqui. E Kelly, eu me lembrei. Viu só a Jaque que tá aí nos prestigiando, coisa boa. Eu me lembrei quando eu comecei a mudar minha mentalidade, né? Eu comecei a falar assim, ai, tô rica, mãe, tô rica. Isso uns 4 anos atrás, quando eu comecei assim, eu tenho que falar que eu sou rica, eu tenho que enfiar na minha mente que eu tô enriquecendo, que eu sou uma pessoa próspera, né? E daí eu falei, mãe, eu tô rica, mãe. E ela, fala baixo que vão te roubar. E eu digo, mas me roubar do quê se eu ainda não ganhei? Não é o dinheiro só. Roubar o quê, mãe? E por quê? Porque as pessoas, elas têm a mente tão limitada que falar que tá rico parece que é uma ofensa. A pessoa fica assim, não, tu não tá rica. Tá, mas não é só o dinheiro o estar rica. É de outras coisas. Saúde, de alegria, de estar bem. E que bom ter dinheiro, mas é bem isso, as pessoas ficam muito chocadas quando a gente começa a mudar a mentalidade. E a gente tem que respeitar quem está na ignorância. Isso eu não posso ficar com a minha mãe e falar assim, muda, mãe, porque não, eu posso orientar, mas não é dela, entendeu? O funcionamento dela. Porque a gente querer mudar os outros, né, Kelly? É a pior coisa que tem na vida. Não dá para fazer isso. Né? É o pior erro que a gente tem, é querer, tem que mudar. A gente só muda quando quer, né? Que a gente só tomou essas decisões quando tu chegou lá no fundo do poço e viu, chega, porque eu não quero mais essa vida pra mim. Sim, e eu falo, a gente só... Essas pessoas que não enxergam nosso propósito, nossa missão é continuar mostrando que existe um outro caminho. Mas você tem que falar assim, olha, esse aqui é o caminho certo, tá vendo? Isso aqui faz. Existe aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu mudei a minha visão, por exemplo, da espiritualidade. Eu mudei drasticamente nos últimos anos. Mas por quê? De tanto eu ver exemplos de pessoas. De tanto ver exemplos de pessoas falando. Então, a missão delas, que talvez elas nem sabem que elas me transformaram, era comunicar, era ensinar. Mas elas não estavam preocupadas em mudar a minha opinião. Elas não estavam falando, Kelly, muda. Não, a missão delas é falar o que elas acreditam. Então, até eu falo assim, a maioria das pessoas, né, no meu trabalho, no seu, as pessoas não assumem o que elas são, elas não têm medo de se posicionar, têm medo de assumir que merece mais, têm medo de realmente expor tua opinião, porque para você crescer, você precisa se posicionar, você tem que ter opinião, você tem que ter valores e crenças bem definidas, para você saber o que você quer e principalmente o que você não quer. Não quer. E toda a espiritualidade, né? Por que a gente procrastina também?
porque a gente não acredita que a gente tem um potencial, que a gente tem, que a gente é filho de Deus, que a gente tem essa centelha divina aqui que quer se manifestar. E por que a gente não consegue manifestar nosso poder? Porque a gente está cego, que nem essas pessoas que nem, sei lá, nossos familiares, algumas pessoas aqui, várias pessoas, né? A maioria das pessoas estão muito na ilusão de que tem ganhar, fazer, sem propósito, não consegue despertar, às vezes, o poder interior. E fica lá adiando, porque, para que eu vou atrás dos meus sonhos se eu não sou capaz, né? Não enxerga o seu potencial. E tu fala muito disso, né? Até brilhar, né? Despertar o brilho, né, das mulheres, o diamante. E isso é algo muito importante, porque a gente acha que não é o diamante, a gente acha que é aquela coisa qualquer, né? Uma pedrinha ali, um cascalho, né, Kelly? Sim, não enxerga mesmo, né? E eu já passei por isso, eu também não enxergava o meu potencial. Todo mundo vendo, todo mundo falando, e eu não enxergava, assim como você. Assim como todas as minhas clientes não enxergam, todas que chegam para trabalhar comigo, elas não sabem do potencial. Então, eu falo que a nossa missão é compartilhar, ensinar, mostrar o caminho, mostrar que nós podemos. E nós precisamos, eu falo assim que isso é meio que irracional, está dentro de nós. Nós somos seres para viver em bando. Nós somos seres para ter companhias de outros. Então, se você quer fazer tudo sozinha, se você quer crescer sozinha, não vai acontecer. Você vai crescer para quê? Por que você vai chegar no topo da montanha? Para ficar olhando os outros lá para baixo? É verdade. Entende? Então, as outras pessoas, as pessoas certas, elas nos ajudam a crescer, porque elas falam: olha, você me inspira, você me contribuiu quando você falou ali numa live, quando você falou num post, sei lá, em algo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém está aqui com a gente assistindo da live, só para a gente responder alguma coisa? A Kelly, eu já escutei várias vezes a história dela, né? Das palestras, já vi live dela. Sempre assisto as lives, são nos cursos, né? E não me canso, porque para mim é um exemplo. E acho que é bem legal quando as crises que a gente tem é quando tá tudo bem financeiramente, não é esteticamente, tu tava no teu ápice e tu falou uma frase uma vez, uma palestra que me tocou muito, né? Eu tava muito feliz por fora, muito linda por fora, mas por dentro não tava isso, né? Então a gente precisa olhar para as nossas dores emocionais, que elas não estão aparecendo que nem um câncer, que nem uma doença, né, um problema físico, mas emocionalmente a gente pode estar sim muito doído, ferido, machucado e tá mentindo que não tá para nós mesmos, né? E isso e não ter daqui a pouco as coisas ou estar adiando um sonho é um reflexo dessa ferida emocional que a gente não tá vendo, porque tá toda bonita, tá toda arrumadinha, tá toda malhada, mas dentro tá sangrando, né, Kelly? O sangramento interno é grande, é forte, né? Então a gente tem que olhar para isso, precisa olhar para isso. Se não olhar, uma hora a vida vai mandar, né? Sim. A conta vem. Eu costumo até dizer que existe uma linha tênue aí em relação à sua imagem, né? Porque eu falo de imagem, eu falo quanto uma imagem impacta na construção de uma marca pessoal e profissional, mas ela tem que ter um equilíbrio, porque você não pode deixar isso passar na frente do quem você é. Então, você tem que assumir, eu gosto de ser assim, ok, meu trabalho condiz com a minha imagem, ok, por que eu vou ser diferente, entende? Porque naturalmente, se você, por exemplo, vamos citar exemplos de pessoas diferentes, uma pessoa gótica, que gosta de usar de preto e tal, ela fala, não, meu estilo de vida é esse, ou uma pessoa hippie, ela vai ter um trabalho que condiz com a imagem dela. Agora, uma pessoa hippie que está trabalhando com escritório de advocacia, muito provavelmente algo tem errado. Ou a identidade pessoal dela não é aquela, ou ela está na profissão que ela não gosta. Tem que ficar uma coisa, gente, é real. O negócio é quase matemático. É a mais, sabe? 1 mais 1 é 2, é a mesma coisa. Então, aí que eu falo, você tem que ter o suficiente de conhecimento para entender. E foi bom, porque eu passei por isso, né? Quando eu falei nessa palestra que, aos olhos das pessoas, eu era campeã brasileira, tinha um corpo perfeito, eu parecia maravilhosa. Mas
dentro doía, porque eu não era quem eu era, não era quem eu queria ser. Então, isso foi de um processo muito de amadurecimento. E é engraçado, porque eu vejo hoje, eu não preciso nem ver pessoalmente as pessoas para saber que elas não estão vivendo o propósito delas. Isso a gente se vê na fala, quando a pessoa quer provar muito. Claro que existe uma diferença entre trabalho. Por exemplo, meu Instagram é totalmente profissional, né? Então, tem coisas que eu tenho que postar lá sem pensar no meu lado pessoal, porque é profissional. Agora, as minhas coisas pessoais, e é o que a gente costuma ver nos outros, quando a pessoa quer provar muito que é bom, ah, não, mas eu não tenho problema com relacionamento. A Charlize me conheceu numa época, ah, não, meu relacionamento é tudo ok. Enquanto você se nega que não precisa de ajuda, tudo não vai melhorar. Né? Então uma coisa que a gente fala bastante, que a gente não se dá conta e faz inconsciente, são as desculpas, Kelly. Todas as desculpas que a gente dá, tudo que a gente quer justificar muito, tu faz uma pergunta, a pessoa começa assim, ah, mas é que assim, não deu tempo, não consegui, nananã. Essa justificativa é o sinal que está se sabotando. Porque a gente ama uma justificativa. A gente manda dizer assim, ó, em vez de a gente admitir assim, ah, não fui, a gente precisa ser mais honesto com a gente mesma. E a comunicação e procrastinar é uma mentira que a gente conta pra gente mesma. Ah, não, coitada, não tô, hoje não é meu dia, hoje não vai dar, né? A gente vai sempre se auto-enrolando, sabe? Vai se eu digo mentindo pra gente mesma, né? Porque a gente fica inventando desculpa. Então, desculpas são um termômetro de que a gente tá negando assim, tipo, se prejudicando sem se dar conta, sabe? Não tô prejudicando, tá tudo certo. Mas não tá fazendo o que precisa fazer para realmente ser feliz. Esse é o prejuízo da nossa vida. E não tem outro caminho a não ser reconhecer, né? Eu falo que para a gente vencer a procrastinação, primeiro, nós temos que reconhecer. Nós temos que falar, poxa, alguma coisa está errada. Porque eu só mudei mesmo essa questão da procrastinação, porque quando eu vim trabalhar home office, antes mesmo da pandemia, era um desafio eu acordar cedo, era um desafio cumprir horário. E eu só venci isso quando eu estabeleci, eu reconheci, eu falei, não, eu preciso ajustar meus horários, eu preciso acordar mais cedo. E aí você vai mudando aos poucos, sabe? Só que você tem que reconhecer, você tem que tomar a decisão de mudar, você tem que estabelecer metas, prazos e se perdoar caso você não consiga cumprir elas logo de cara, 100%, porque você não vai cumprir logo de cara 100%. Mas... perdão, o tempo inteiro. Tá, tudo bem. Hoje eu não tava a fim de levantar, não levantei. Eu dormi tarde. Ser honesto com a gente mesmo. E isso é um exercício muito... É um exercício desafiador pra mim, sabe? Eu admiti assim, tá, mas eu não acordei, por quê? Porque eu fui dormir ontem, fui dormir tarde. Porque eu fiquei vendo um filme, tudo bem. Entende? Então, não era tanta prioridade, assim. Eu ser honesta comigo mesma nesse reconhecimento de que, não devia ter feito isso. Ai, de novo. A gente entra naquele ciclo, né, de autocobrança o tempo inteiro, que não ajuda, né, Kelly? Se ajudasse, a gente não tinha problema. Não. E a gente tem que passar por isso, né? Não tem jeito. A gente tem que reconhecer, tem que fazer. E o mais importante é o que você disse logo do início, é o merecimento. Poxa, se hoje eu já fiz diferente, eu reconhecia, porque teve uma fase que eu não conseguia levantar antes das 10 da manhã. Então, quando eu acordava às 9, eu me propus, essa semana eu vou acordar às 9. Eu reconhecia, eu me falava assim, poxa, vamos melhorar mais. Semana que vem vai ser às 8. Na próxima vai ser 7, sabe? Você vai voltar a fazer exercício 3 vezes a semana. Ótimo, reconheça, sabe? Porque quando a gente se cobra e a gente se tortura, a gente larga tudo de novo. Com certeza, é pior, é muito desgastante. E fica aberto para problemas de saúde. Não adianta, sempre eu falo isso, porque a gente fica para gripe, para resfriado, porque fica liberando aquele hormônio da preocupação. A gente se preocupa em vão, muito preocupação, libera o cortisol, libera aquele hormônio que deixa o teu corpo assim, tem que lutar ou fugir. O nosso corpo libera o tempo inteiro hormônios, emoções e sentimentos. A gente não tem que achar que é tudo,
porque eu não tô vendo, não tá acontecendo. Tá assim, internamente tá tendo um monte de cascata de coisas que estão te agredindo ou te ajudando, os hormônios da felicidade. A gente tá o tempo inteiro liberando. Então, precisa ser prazeroso, senão a vida fica muito pesada, né, Kelly? O peso é gigante. Com certeza, com certeza. E é um Eu tô, processo. É um processo. E eu tô muito feliz, assim, né, Kelly, com essa questão de lançar o meu desafio, porque aqui eu falei pra Kelly, né, eu tô procrastinando este curso online há uns 2, 3 anos, né? E tudo certo, porque eu tava num processo. Muitas crenças eu tive que. Eu vou falar de novo semana que vem de crenças limitantes, que nunca a gente pode parar de falar delas, né? Porque elas crescem que nem a erva daninha, né, Kelly? A gente tá tirando uma trava da nossa mente, descansou, apareceu outra. Então a gente tem que estar o tempo inteiro, tira essa erva daninha da minha mente, né? Alimentar a motivação, alimentar a nossa motivação é igual escovar dente e comer. A gente tem que fazer todo dia. Todo dia, todo dia. E É a mesma finalizando, né? coisa. Todo dia tem que estar o tempo inteiro, porque do mesmo jeito que a gente suja os dentes, suja o corpo, a gente suja a mente, suja as emoções, está o tempo inteiro se sujando. Liga a TV, vê uma coisa ruim, julga, critica, né? Por mais que a gente ache, ah, tem razão, mas a gente está julgando, a gente está apontando o dedo para o outro e acaba se sujando emocionalmente. Ai, que legal, a Beatriz falou que está gostando, que bom. E eu tô lançando, eu tô no Trello, tô me organizando, né? Tô me organizando. Eu sou muito bagunceira, estou aprendendo a ser uma pessoa organizada. Tô muito orgulhosa de mim. Mas, assim, eu botei no Trello, até eu tava vendo uma aula lá do curso da Kelly, do fazendo, do fazer, fazendo e feito, né? E eu tô botando nisso, porque tudo que eu faço, o desafio que eu gravo, o kart que eu organizo, tudo eu fico, ó, consegui fazer, ó, -1. Tem um monte de coisa pra fazer ainda, mas pelo menos eu tô arrumando ali uma pastinha, tô ali arrumando, tá quase. Mas é algo assim que a gente fica feliz quando a gente se sente que conseguiu fazer uma meta curtinha. Cada desafio que eu gravo, que o Carlos edita, eu subo na plataforma e penso, ai, consegui, -1, vamos lá. Então, eu fico me autoelogiando, porque é uma coisa que eu sei que eu preciso fazer para mim ficar muito feliz, entendeu? Que eu vou ajudar outras pessoas. Porque se eu não fizer, né, Kelly, eu tô deixando de passar o meu conhecimento para outras mulheres. Tá tudo comigo, eu tô sendo egoísta. A gente não percebe o quanto egoísta a gente é, deixando o nosso conhecimento com a gente mesma, né, Kelly? Uhum, bem isso. E quando a gente transmite, transborda para as outras pessoas, a gente aprende mais. Sobra espaço para você aprender coisas novas, né? Então, nós precisamos diariamente ali compartilhar as nossas conquistas, os nossos conhecimentos. Nós não podemos segurar somente para nós, não. Certo. Ah, eu queria que quem estivesse assistindo essa live vai ficar gravada ali no meu Instagram e marcasse uma amiga para ver essa live, para ver esse conteúdo, né? Amiga, inimigos, pessoas que você tem desafios também, porque a gente precisa ajudar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente tem dificuldade. Daqui a pouco a gente indicando, por mais que a pessoa não veja tudo, veja um pouquinho do conteúdo, se inspire um pouco, porque as pessoas, eu percebo muito isso, pessoas que eu tinha muito desafio, muita baixa autoestima. As pessoas não acreditam nelas e elas são muito infelizes por serem assim. E a gente tem que, nem que seja assim, levar luz, sem pensar que a pessoa vai melhorar, mas a gente precisa enviar luz para as pessoas, enviar amor, para poder uma vibração boa, sabe? Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas, né, Kelly? De acreditarem mais nelas, que elas podem ir também além, brilhar, né? O Bem diamante. isso. Bem Trazer isso. o diamante delas para fora, né? Despertar esse lado brilhoso que todos nós, mas a gente está muito preso em coisas que nos sabotam. Sim. E a gente tem que, primeiro passo é reconhecer, né? Nós nascemos realmente para brilhar, mas nós temos que reconhecer aquilo que nos limita e passar por cima. E reconhecer e saber que é normal, mas que não é normal conviver com isso, né? Com certeza. E só para fechar, né? Uma coisa, eu tenho meu canal do YouTube, né? Eu vou ter que publicar isso. 3 anos, né? E eu tava vendo aquele meu primeiro vídeo
E eu já pensei várias vezes em deletar o meu canal do YouTube, porque eu parei, voltei. E a Kelly sempre disse, mantenha o seu canal do YouTube lá, Charlize faz o que eu estou mantendo, alimentando. E é pra gente não ter vergonha do nosso passado, pra gente ter orgulho do que a gente tá. Como é bom a gente ver, né, Kelly, como a gente era e quanto a gente já evoluiu, já melhorou, já progrediu. Uhum. É isso aí. É muito bom a gente valorizar a nossa história, né? Nossos conhecimentos e experiências. Uhum. Então, eu acho que vou finalizando agora, já deu tempo para de noite, né? Eu quis trazer mais essa mensagem de superação. Semana que vem estou fazendo live também na terça sozinha e na quarta com uma diva inspiração, uma história de inspiração, porque as histórias, como a gente vê a pessoa, né? Kelly, tu é uma mulher. A primeira vez que eu ouvi o teu Instagram, um monte de gente, bonito, modelo, assim, achei, nossa, pensei, nossa, é perfeita, né? A gente sempre tem essa ilusão e na verdade não é, né? As pessoas estão vivendo desafios, todo mundo, independente. Eu vivo os meus também, vivo as minhas questões, minhas crenças limitantes que tô o tempo inteiro ali limpando, porque é profundo, né? É muito arraigado de autoestima, de coragem, de procrastinação também, né? De não ir atrás, né? Então, eu tô o tempo inteiro limpando isso, né? E a gente sempre acha que a vida do outro é melhor. E, na verdade, não. Tá todo mundo aqui para evoluir, né? Estamos aqui, né, Kelly? Porque temos que melhorar bastante ainda. Com certeza. Até o último dia. Exatamente. E agradecer, é uma honra ter aqui comigo. Kelly, tu é uma mulher que eu admiro muito, me inspira muito a ser melhor. E que cada vez brilhe mais, né? Mais e Eu que mais. agradeço. Eu que Bom? agradeço o convite, eu fico feliz de participar e sabe que eu desejo todo sucesso, que você realmente tem uma missão muito bonita aí de compartilhar amor próprio para as mulheres que querem se reconhecer e que mais mulheres possam ser impactadas pelo seu trabalho e pela sua missão. Eu sou muito grata. Lindo. Ah, tirar fotinho, Kelly. Peraí. Tirar fotinho. Peraí. Peraí, aqui, tirei. Ai, de novo mais um sorrindo, Kelly. Ai, Kelly. Deu. Fechou. Gratidão, vou salvar a live. Quem participou depois marca uma amiga, fala o que teve mais de insight. E muito obrigada. E vamos lá, né? O trabalho é grande. Beijo, Melinda. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deixa eu encerrar.